Eu cumprimento a todos na gloriosa paz de Jesus. Eu estava aqui fazendo meu serviço, então faz hora que é para mim contar um testemunho, e agora o senhor estava me inquietando aqui para contar. Aí eu peguei e falei, não, então eu vou contar, né? Do jeito que eu estou aqui limpando a casa, lavando minha roupa, tinha que contar. Logo no primeiro momento da conversão, né? Quando eu realmente tive um encontro com Jesus, houve uma situação muito, assim, na verdade, há passos, né? O Senhor permite muitas coisas porque é um processo. Então nós vamos, como diz, vamos crescendo espiritualmente, evoluindo, enfim. Então, quando nós nos convertemos, há uma coisa muito maravilhosa que você quer realmente sair evangelizando, falar para todo mundo, e enfim. E foi passando, aí nesse intervalo, houve uma situação muito chata, de uma pessoa que eu tenho muito carinho, gosto muito. Houve uma situação ali que houve um desentendimento e tal, né, nas conversas, e enfim. Aí fiquei muito chateada nessas conversas, e nas palavras, etc. Porque às vezes acabamos tentando fazer algo para ir para bem, só que às vezes nós não vigiamos e acabamos que a pessoa se sente ofendida, né, dentro de algumas áreas, alguma situação, e a pessoa às vezes fica brava, né, e falou coisas que tipo, magoa muito a gente, e, enfim, então, como praguejando a minha vida, da minha família, dos meus filhos, etc. Então foi passando, então eu fiquei muito, muito chateada com essa situação. Aí eu fui orando, pedindo para Deus para tirar aquilo, né? Porque eu sei que se você não perdoa, porque aquela hora, aquela situação, então eu não conseguia perdoar naquele momento, as palavras, etc. Então eu sei, né, que a palavra de Deus diz, né? E qualquer pessoa sabe que há duas coisas que não há, que, como disse, se você quer dar o céu, se você quiser nessa terra, é aqui que você tem que fazer. Você não pode, né, blasfemar contra o Espírito Santo, e você tem que perdoar, né? E não importa a situação, e tem que existir o perdão. Nós, como cristãos, nós temos que perdoar, né? Aí você pode dizer muitas coisas, você não sabe, etc. É só você olhar para o mundo afora, né, e ver que os cristãos verdadeiros, mesmo sendo perseguidos, né, a família sendo exterminada, mesmo assim, eles continuam falando palavra de esperança. Enfim. E então passou, e eu indo para a igreja falava, não dá. Eu não posso continuar indo para a igreja, sendo que eu sei que eu tô com muita mágoa e não tô conseguindo perdoar essa pessoa. Então foi passando, e eu lá, lutando, né? E eu ia para a igreja, só que aquilo estava me doendo, me inquietando. Eu falei, não, eu não vou ser cristã, né? Até um dia eu cheguei e comentei com meu esposo, eu não posso continuar sendo assim, eu não posso continuar indo para a igreja, não vou continuar, por quê? Porque eu sei que se eu não consigo perdoar, então é em vão a minha ida para a igreja, né? Em vão, porque eu sei que eu estou fazendo um serviço de tola, né? Porque eu estava caminhando ali no começo, então eu sei, pronto, então não tem mais jeito, né? Isso que o Senhor já tinha feito muitas outras coisas, porque quando eu me converti, havia muitas situações e que eu perdoei muitas coisas assim, e aquela pessoa que tinha feito tantas coisas para mim, era como nada. Eu olhava para aquela vida como se fosse uma alma para Jesus. Então não importa o que ela fez para você, porque você tá, nossa, é uma alma preciosa para Jesus, nossa, e etc. E só que daí passando o tempo, houve a situação, né? Porque é um processo, nós continuamos vivos e caminhando, né? E nós somos lapidados dia após dia, nós não somos, né, perfeitos, há coisas que acontecem e etc. Aí fui pro joelho orar. Senhor, eu não consigo, o Senhor me ajuda, tem misericórdia de mim, porque se fosse assim eu não consigo. Senhor, tem misericórdia, e fui orar por mim, para Deus me ajudar, porque sozinha eu não conseguiria mesmo. Aí um dia eu estava de joelho na minha cama orando com a Bíblia ali do lado. Eu falei, Senhor, fala comigo, me dá uma palavra, porque senão eu não sei o que vai ser de mim, porque eu não posso continuar mais assim.
terminei de orar, abri a Bíblia. Olha a palavra que o Senhor ministrou ali na hora. O Senhor me deu a palavra na hora. Eu terminei de ler, o Senhor, né, falou o Evangelho. Evangelho de Mateus, versículo 9. Versículo 9, aqui acabou fechando a Bíblia. Versículo 9. Capítulo 9, versículo 11 a seguir. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Esta palavra, ela veio como um bálsamo para minha alma, para o meu coração, na hora eu senti que saiu toda aquela angústia, todo aquilo que eu sentia pelaquela pessoa que estava ali gerando dentro do meu coração, saiu. Então, na hora, foi algo assim extraordinário, né? Só quem já foi curada pela palavra de Deus sabe o que eu estou dizendo. E aí eu tive a convicção, falei: Senhor, como o Senhor é maravilhoso. A palavra de Deus, como a palavra de Deus mesmo diz, ela é viva e eficaz. Ela tem vida. A palavra de Deus, se você crê, ela tem vida. Ela entrou no meu coração como uma espada de dois gumes e ela me libertou. E aquela pessoa, o Senhor, mais pra frente, o Senhor ministrou no meu coração dizendo: peça perdão. Não importa se foi ela, não importa. Ainda eu quis questionar, mas Senhor, né? Eu tava ali e tal. O Senhor falou: peça perdão, porque aqui, olha que estava acontecendo muita coisa na minha vida, o Senhor estava me abençoando, o Senhor estava operando coisas maravilhosas na minha vida, né? Naquele período, o Senhor me entregando bênçãos maravilhosas, mas havia isso que eu deveria de resolver. E porque às vezes a pessoa pensa que o Senhor, eu estou sendo abençoada, porque está acontecendo isso na minha vida, então tá tudo certo. Mas o Senhor disse: aqui você não entra. Peça perdão, porque sem você perdoou, mas você tem que ir lá e pedir perdão para a pessoa. Não importa se foi ela que começou, não importa, porque ela também está com raiva de você. Só que você foi curada agora, né? Porque você é a minha filha, a minha serva, então você vai lá e peça perdão para ela, não importa. E se ela, né, como aconteceu da pessoa realmente, quando eu fui pedir perdão pela primeira vez, não quis saber, aí eu fui orar: Senhor, o Senhor falou: peça perdão, você sabe fazer melhor, continue até ela te perdoar. Então eu continuei orando, né, para Deus, vai na frente, eu creio, e nesse dia mesmo que eu fui pedir perdão novamente, eu fui para a igreja, falei: Senhor, fala comigo. E o Senhor falou na palavra lá, que o Senhor estava comigo, era para eu ir sem temer. E eu pedi perdão de novo, e a pessoa aceitou, com a graça de Deus, fiquei muito contente, porque é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós sejamos luz, não importa, nós temos que ser luz. Peça perdão, seja o que for. Mas foi fulano. Se você é um servo de Deus, peça perdão. Você tem que abrir a porta para que essa pessoa seja alcançada pelo Espírito Santo de Deus, né? Nós somos servos de Deus, nós somos aqueles que estão aqui para evangelizar, né? Não para atacar. Que o Senhor nos ajude dia após dia, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude e nos ensina, porque quando o Senhor nos ensina, não tem erro. Não é ensinamento de homem nem de mulher, porque se você for perguntar para um homem ou mulher, a pessoa pode, mesmo estando na igreja, muitas das vezes eles dão ensinamento que não tem base bíblica, porque quando você vai para o joelho e fala com Deus, o Senhor fala diretamente com você, né? É o único livro que você fala diretamente com o autor. Então, eu amo a palavra de Deus. Fique com Deus e Deus abençoe sua vida. E não deixe de pedir perdão para que você possa morar lá no reino de Deus. Fique com Deus, um beijo.